Olá, pessoal. E aí? Ainda não estou conseguindo visualizar as pessoas que entraram na sala. Deixa eu. Legal, pessoal. Já estou vendo aí as entradas de vocês. Deixa eu ir colocando. Bom, então agora vem a surpresa, né, pessoal? Agora vem. Nós vamos trabalhar um pouco esses regimes de sentido a partir dos exemplos da literatura, né? Vamos pensar. Aqui, inclusive, a gente vai dar bastante continuidade à discussão, né, que a gente começou na etapa anterior. Pergunta da Lívia também, essa né, vai voltar a sua pergunta, viu, Lívia, aqui, o que é que faz com que essa dimensão do sentido seja essencialmente política e como pensar isso na linguagem, né? A gente vai ver aqui nessa segunda metade. Então, nosso esquema para agora seria o seguinte, não é muito longo, acho que vai ser mais curta que a primeira parte, a gente vai passar por esses três regimes de sentido, esses regimes antropológicos, e a gente tem um tempinho depois ao final para ir fazendo umas discussões, porque eu acho que merece até pela densidade aqui do texto que a gente está trabalhando. Então, para a gente começar, queria também convidar vocês a estabelecerem, né, os paralelos também com a tríade lacaniana. Eu falei disso já no início da primeira aula. A gente pode estabelecer relações, né, paralelos entre a monossemia e o registro do imaginário, a polissemia e o simbólico, e a assemia com o registro do real. Né? O que esses registros têm de semelhante? Né? Essa proposta do Barthes também diz respeito a, vamos dizer, certos regimes que precisam estar articulados, né? Nenhuma sociedade consegue viver plenamente só com um único regime, mas existem determinadas patologias, né? Segundo Barthes, determinadas patologias sociais que podem vir a tomar lugar caso você tenha uma preponderância de um regime de sentido que impeça, né, a prática e o aparecimento dos outros regimes de sentido também. Então você pode pensar esses três regimes de sentido do Barthes, assim como em Lacan, articulados por um nó. Né? Tem um nó aí que faz uma articulação da monossemia com a polissemia, né, com a assemia. É importante ter essa clareza, talvez didática, né, de distinção desses regimes, mas entender que eles não funcionam nunca em um modo puro. Né? Eles têm uma relação aí no interior desse sistema. Deixa eu só desligar aqui, ficou ligado o zap aí dá esse barulho aqui. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Então, nossa pergunta, né? Bom, é claro que nenhuma sociedade só poderia funcionar unicamente com base no único regime. Né? Já falamos disso. Mas seria preciso refletir sobre o que ocorre quando um desses regimes de sentido atinge certo grau de hegemonia dentro de uma sociedade. Né? Que tipo de laço social. Desculpa. Vou corrigindo o texto na medida que vou falando com vocês aqui. Que tipo de laço social se produz, que relações hierárquicas, que legitimações, que objetivações, enfim, quais modos de relação de poder tais regimes podem favorecer. Né? Por que tipo de relação de poder o regime de sentido acaba fornecendo passagem. Né? Vamos tentar indagar essas categorias do Barthes a partir dessas perguntas aqui, mas é claro, se vocês tiverem outras também, outras para a gente poder pensar, isso aqui é só uma sugestão, tá, gente? E vamos com o primeiro, que é a monossemia. Na monossemia, o Barthes diz que há uma certa
cegueira em relação ao símbolo, né? E ele se refere aí ao sentido etimológico da palavra símbolo, né? Que no grego significa um medalhão que se partiu no meio, né? E aí você precisa então dessa duplicidade, desse sistema minimamente binário para poder se referir ao símbolo. Então o símbolo é isso, né? Quer dizer, alguma coisa que foi partida, um medalhão que se partiu, né? E uma coisa simboliza a outra porque elas são como que metades que podem se encontrar. Isso dentro de um sistema aí etimológico, tá, gente? A gente vai ver que para a teoria do signo, né, e a teoria do símbolo em Saussure, o símbolo é designado de uma outra forma. Mas, de todo modo, o Barthes diz isso, né, que do ponto de vista do sentido etimológico da palavra símbolo, o regime da monossemia ele se constitui como uma surdez ou uma cegueira ao símbolo. E esse estado coletivo patológico de uma monossemia seria o que ele vai chamar de uma assimbolia. Essa assimbolia ela é característica nas sociedades ditatoriais e fundamentalistas. Cornelius Castoriadis, que é um psicanalista grego, né, participou aí do movimento de escolas independentes, ele chegou a ser aluno do Lacan, mas depois ele constituiu uma teoria do imaginário, né? E aí ele rompe com Lacan, faz uma crítica. Tem um trabalho também bastante interessante e que, inclusive, ajuda bastante para entender o próprio Lacan, né? Apesar deles, né, terem essa divergência. Mas ele diz o seguinte, ele chama a sociedade monossêmica, né? Ele vai numa direção semelhante à do Barthes, mas ele cria um conceito para isso que ele chama de ontologia unitária. O que são esses sistemas de ontologias unitárias? Né? Que você tem uma única explicação para o ser. É um sistema em que só há uma única explicação para o ser. E ele citou um trecho dele, que é num texto chamado O Imaginário Político Grego e o Moderno. Aí ele diz o seguinte: em uma sociedade onde há o fechamento das significações, qualquer questão que venha a ser colocada neste sistema, neste magma de significação, encontra resposta neste mesmo magma. A lei dos ancestrais tem resposta para tudo, assim como o Torá e o Alcorão. E se quiséssemos ir mais além, a questão não faria sentido na linguagem da sociedade em questão. Ora, a ruptura desse fechamento é a abertura da interrogação ilimitada, um outro nome para a verdadeira filosofia, que difere inteiramente de uma interpretação infinita dos textos sagrados, por exemplo, que pode ser extremamente inteligente e sutil, mas se detém diante de um último dado indiscutível. O texto é verdadeiro, uma vez que é de origem divina. Mas a interrogação filosófica não para diante de um último postulado que jamais pode ser posto em causa. Então, o que ele está mostrando para nós? Que muitas vezes, né, a partir dessa ontologia unitária, né, você tem formas de ontologias unitárias que não são necessariamente monossêmicas, elas convivem com uma certa polissemia, né? Então, no caso, você tem a polissemia, você pode ter uma riqueza de interpretação, mas ela tem um ponto de ancoragem aí, né, da monossemia, que é um ponto do qual não se arreda pé, que é a ideia de que o texto é sagrado. Quer dizer, você pode questionar vários aspectos do texto, menos do que o texto é sagrado. Você pode questionar vários aspectos do seu entendimento sobre o texto, menos o caráter sagrado do texto, né? E esse ponto de ancoragem, então, ele impede aquilo que o Castoriadis chama de uma interrogação infinita. Você viu, tá chovendo pra caramba. Obrigado, dá pra mim aqui. Fecha a porta lá para não cair água aqui dentro. E aí o exemplo com o qual a gente vai discutir a monossemia, né, da literatura é o exemplo do George Orwell, né, em 1984. Ele delineia nesse livro, né, um conceito, a criação da novilíngua, né, da nova linguagem, o que ele chama de Newspeak, né, nesse romance. E, bom, acho que eu devo falar para vocês que o que para mim torna esse livro mais interessante é muito mais essa descrição da sociedade que ele dá lá no vocabulário, na parte final do livro, né?
do que propriamente assim a trama, né, do livro. Acho que a trama do livro ela acaba sendo um pouco cansativa, pelo menos para mim. Eu acho bastante interessante esse final, assim, as descrições que ele vai realizando, sabe, o glossário, ele vai fazendo essa descrição de uma nova sociedade, e lá ele descreve as propriedades de uma nova língua, né? É uma nova língua que é construída para uma sociedade e que tem um efeito específico. É uma língua monossêmica, né? A gente vai ver como. Então vamos lá. Está na página 377 do livro do Orwell, né? Ele diz o seguinte: o propósito da nova língua não é apenas fornecer um meio de expressão para a visão de mundo e os hábitos mentais dos devotos do Ingsoc, que é o socialismo inglês, o English Socialism, mas fazer todos os outros modos de pensamento, tornar todos os outros modos de pensamento impossível. Era a intenção que a nova língua fosse adotada de uma vez por todas e que a velha língua pudesse ser esquecida. O pensamento herético, ou seja, o pensamento divergente dos princípios do socialismo, do Ingsoc, né? Então, assim, o que a nova língua faria? Ela faria com que os pensamentos divergentes do princípio do Ingsoc fossem literalmente impensáveis. Ou pelo menos tanto quanto os pensamentos fossem dependentes das palavras. O vocabulário da nova língua seria construído de forma exata e frequentemente expressões muito sutis para vários sentidos que o membro do partido poderia querer expressar, ao mesmo tempo que exclui todos os outros sentidos e todas as possibilidades de chegar a alguma coisa por métodos indiretos. Então, olha que interessante aqui também, gente. Assim, a língua ela é construída para dar sutileza de expressão àquela linguagem específica do partido, né? Mas que, por outro lado, também poderia fornecer um sentido muito exato, um significado muito exato, né? E essas possibilidades e tornar impossível, né? E excluir também as possibilidades de chegarem a partir dos métodos indiretos a uma conclusão. E tudo isso foi alcançado a partir da invenção de novas palavras, né? Principalmente pela eliminação de palavras indesejáveis e também pelo corte de palavras que permaneceram com o seu sentido não ortodoxo. Ou seja, palavras que você não conseguia fixar o sentido ortodoxo eram cortadas, né? Para que você pudesse aproveitar então só partes dessa palavra. E tanto quanto possível, todo sentido secundário, né, foi também extraído. Para dar um exemplo simples, a palavra livre existe na nova língua. Ela poderia ser usada em enunciados tais como: esse cão está livre de pulgas, ou esse campo está livre de ervas. Mas nunca poderia ser usado no sentido de politicamente livre ou intelectualmente livre, pois a liberdade política e intelectual não mais existiriam nem como conceitos e, portanto, não teriam necessidade alguma de serem nomeados. Bem diferente dessa supressão das palavras definitivamente heréticas, a redução do vocabulário era vista como, na verdade, a redução do vocabulário é vista como um fim em si mesma, ou seja, a língua tinha como fim em si mesma reduzir o vocabulário. E nenhuma palavra que pudesse ser dispensada era permitida sobreviver. A nova língua, então, foi designada, né, foi desenhada para diminuir o alcance do pensamento. E essa proposta, esse propósito, né, foi indiretamente ajudado pelo fato de se cortar a escolha de palavras para um mínimo. Ou seja, aí você tem na ficção do Orwell, né, essa tentativa de construir uma língua
que restringe o significado ao máximo, né? Que restringe o sentido secundário, que restringe o sentido figurado, né? Cria um vocabulário assim, absolutamente enxuto que vai diminuir o alcance do pensamento, né? E aí, mais adiante, o Orwell vai explicar que a nova língua, então, ela tem 3 classes de vocabulários, né? Ela tem... a gente não vai falar de todos, mas eu quero falar só da classe A. Então ela vai dividir o vocabulário em 3 tipos de vocabulário. E o primeiro vocabulário é que eles vão chamar de vocabulário A, né? O vocabulário A consiste de palavras necessárias para as trocas e os negócios do dia a dia. Para coisas como comer, beber, trabalhar, colocar nossa roupa, subir ou descer as escadas, andar em um veículo, fazer jardinagem, cozinhar e tudo que é semelhante. Então esse vocabulário A foi composto quase que inteiramente por palavras que já possuem dentro de si palavras como acertar, correr, cão, árvore, açúcar, casa, campo. Mas em comparação com o inglês atual, o vocabulário, o número desse vocabulário é extremamente pequeno, enquanto o seu sentido também é muito mais rigidamente definido. Todas as ambiguidades ou nuances de sentido foram expurgadas do vocabulário A. Conquanto que isso pudesse ser alcançado, a nova língua, a palavra em nova língua para essa... Desculpa, gente, engasguei aqui nessa parte da tradução. Conquanto pudesse ser possível atingir isso, a palavra da nova língua para essa classe de palavras era simplesmente um staccato, soando expressamente um único sentido, um único conceito compreensível, e claro. Desculpa, gente, de novo, vai ficar assim, ó. Então, contanto que isso pudesse ser atingido, uma palavra da nova língua dessa classe, do vocabulário A, né, seria simplesmente um staccato, um som staccato, expressando um conceito claro e compreensível. Seria, por exemplo, impossível usar o vocabulário A para propósitos literários ou para discussões políticas e filosóficas. Ele foi desenhado apenas para expressar pensamentos simples, propositivos, geralmente envolvendo objetos concretos e ações físicas. Eu adoro esse livro, gente, assim, acho muito interessante essa descrição que vai sendo feita, né, da criação do novo vocabulário. E aí você tem, assim, sabe, assim, a grande possibilidade, né, de desenhar, né, a partir da literatura, qual seria, quer dizer, criar uma metalinguagem, qual seria essa linguagem, né, capaz de estabelecer essa relação única com o sentido. Como é que ela deveria se comportar? Isso é praticamente essa ficção do Orwell, né, ela é praticamente uma espécie de especulação filosófica também, né? Há uma especulação filosófica aí a respeito das características dessa língua, né, de como essa língua deveria se portar para que ela pudesse, então, garantir esse regime monossêmico, esse regime que não é só de sentido, de pensamento, né? Quer dizer, não é só de sentido e de linguagem, mas também de pensamento. Bom, mais do que unificar o sentido e vigiar sua proliferação, a sociedade monossêmica faz parar a interrogação e interromper o fluxo de cadeias simbólicas. Trata-se de fechamento em torno de significações essencialmente tautológicas. Para se garantir a monossemia, é preciso uma intensa inserção das formas de comunicação pautadas no imaginário, na coalescência entre o significante e o significado. Então, para você sustentar, por exemplo, uma língua funcionando nesse vocabulário A, né,
Você precisa desse elemento muito bem ordenado, né, dessa coalescência entre significante e significado, de significantes claros e inequívocos que possam se referir a apenas um significado, a apenas um objeto. Né? E é isso que está em jogo, né? Quer dizer, qual que é a grande estratégia? Não é ficar vigiando se vai haver uma proliferação de sentido. Né? A sociedade monossêmica ela não é tão passiva assim. A sociedade monossêmica de 1984, o que ela faz é criar uma linguagem justamente para interromper esse fluxo das cadeias simbólicas. E aí conseguir esse fechamento em torno dessas significações essencialmente tautológicas. Né? Então aí você tem, no 1984 você tem o Big Brother, por exemplo, que é essa significação tautológica, né? Que é a figura do Estado, né? E assim por diante. Quer dizer, você tentar fornecer esse rosto familiar para o Estado. Né? O Estado ele não é um Estado, ele é um grande irmão. Né? Enfim, é por aí que caminha, né, esse controle do sentido. E aqui também, novamente, estamos às voltas com a pergunta feita pela Lívia, né, porque o que significa isso, né, gente? Assim, parece algo tão inocente, né? Tipo assim, qualquer pessoa de bom senso poderia dizer... né, assim, e é uma crítica que a gente recebe muito no campo das ciências humanas, né, do tipo, as pessoas em ciências humanas, em teoria literária, estudam psicanálise e ficam criando linguagens muito complicadas só porque elas querem ser complicadas, né? Sim, isso pode existir em alguma medida também, né? Mas as coisas não são tão simples, né? Existe uma necessidade também de criação de novas linguagens para acompanhar um gesto de liberdade do pensamento. E muitas vezes você querer sacrificar essa liberdade, né, de sentidos e de pensamentos, né, em nome do entendimento, né, pode ser algo semelhante ao que você está vendo aqui, que vocês estão vendo aqui acontecer em relação ao vocabulário do tipo A. Né? É criar uma linguagem que todo mundo entende, ninguém discorda, não há polêmica, né? São instruções muito práticas, muito objetivas, né? Claro que isso tem uma utilidade pragmática, né? Claro que é importante que você possa funcionar a partir desse tipo de código também. Ninguém suporta também, né, ficar lançado na polissemia absurda e absoluta o tempo todo. Mas o que significa querer expurgar a linguagem, né, de toda essa possibilidade da polissemia? Né? Acho que aí entra também uma das questões que se refletem, né, na batalha política que se dá em torno da linguagem. E aí, é isso que eu estava falando com vocês, quer dizer, o Barthes ele pondera, né, nessa exposição, ele diz que algum grau de monossemia ele pode ser conveniente. Assim, a gente precisa também em algumas situações, poder lançar a mão de um regime monossêmico, né? Falar, não, tal coisa significa isso, não, para isso aqui, né, pronto e acabou, porque está nos organizando. Quer dizer, há uma certa arbitrariedade aí, né, do sentido do signo, né, monossêmico, que em alguns momentos proporciona essa organização social. Eu até, aqui no texto, estava pensando, né, assim, quando estava lendo o texto Barthes, que é possível a gente estabelecer, né, uma relação, né, semelhante, existe uma função semelhante aí entre esses pontos de monossemia convenientes, né, importantes para uma sociedade, com aquilo que o Lacan chama de point de capton. Né? Eles cumprem funções semelhantes. No seminário 3, na lição de 6 de junho de 56, né, o Lacan ele descreve, então, como point de capton, esses pontos, né, que operam uma fixação parcial, ou uma espécie de resistência a esse incessante movimento de deslizamento da cadeia significante. Né? Ele extrai esse conceito comentando uma peça do Racine, né, que se chama Atalaia, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada aqui depois para disponibilizar para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, mas assim, é bem interessante, né, a forma como ele, a partir da interpretação da peça teatral, ele extrai essa função de point de capton como um ponto de fixação. Então essa fixação ela permite a produção de um efeito de retroação do sentido, né,
porque ela fixa parcialmente o sentido em uma definição tautológica. Então, esse ponto de fixação permite que tudo que veio antes dele, né, possa ser ressignificado, né, e possa ser lido a partir dessa sentença. Então, ele permite aí que, a partir do ponto fixo, opere esse efeito de retroação, né, de tudo aquilo que vem anteriormente na cadeia significante. Isso aqui é na página 203 do seminário 3 do Lacan, numa edição que eu tenho aqui, que é uma edição que está disponível online também, depois eu posso passar para vocês. Bom, então sobre a monossemia é isso, quer dizer, isso caracteriza o regime monossêmico, né? Essa ideia de que um significante se refere a um único significado, né, que há um sentido, aí a possibilidade de adoção de palavras simples para dizer, para expressar alguma realidade. E agora nós vamos dar só uma olhadinha se tem alguma pergunta em relação ao regime monossêmico antes da gente mover adiante. Vamos lá. A Marildo está perguntando aqui se a gente poderia pensar essa newspeak aplicada às leis, né? Claro, o Orwell vai fazer essa discussão, né, a respeito de como a linguagem que vai ser utilizada para a expressão das leis, né? Que tipo de linguagem vai ser utilizada para expressar as leis. As leis, gente, ainda tem uma questão ainda, né, assim, porque de toda forma as leis fazem conviver esses dois regimes, né? Você tem a tentativa de estabelecimento, né, de elementos monossêmicos, mas você tem a polissemia também. Isso é muito atual, né, gente, no momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, porque justamente assim, vários acontecimentos políticos, né, eles estão dependendo justamente da interpretação que se dá a determinadas leis, né? Como é que uma lei pode ser empregada em um determinado contexto, no outro não, né? Então, sem entrar muito, né, nos méritos específicos dessa questão, né, para a gente também não sair, né, do nosso tema, mas é bastante atual pensar sob esse prisma, né, pensar como que se dá essa batalha, né, polissêmica e monossêmica no âmbito da interpretação das leis, e como que as leis, né, muitas vezes são pensadas aí como entidades que têm uma lógica, uma racionalidade independente, mas que de fato estão sendo utilizadas, interpretadas a partir de finalidades políticas, né? Assim, a gente não tem outra forma de ver isso, né? A Andresa também está lembrando aqui, né, que é uma relação bastante interessante, o exemplo da relação da ampliação de sentidos e regimes políticos, que é o romance-reportagem no Brasil, nasceu no contexto da ditadura militar como forma de expressão em meio à censura de imprensa, sim, né, quer dizer, você poder apresentar por meio da literatura uma outra versão, né, a respeito dos fatos oficialmente registrados, né, por uma instituição jornalística, por exemplo. E como é que você pode utilizar esse mesmo discurso, né, do elemento da reportagem, da verossimilhança também, para reinserir aí uma polissemia, né? Valderes está perguntando para a gente onde que está aquela passagem do Castoriadis que eu li para vocês. Essa passagem está num artigo, né, que é A Democracia dos Gregos e a Moderna. Deixa eu só voltar lá para ver o título certinho do texto. O imaginário político grego e moderno. Esse texto está numa daquelas coletâneas Encruzilhadas do Labirinto. Depois eu vou olhar exatamente em qual, tá, Valderes, para te passar esse dado. Ok, tranquilo, essas 5 perguntas para o momento. Então vamos voltar para o texto. Vamos voltar agora para a gente falar da polissemia. Então, enquanto a gente poderia pensar, né, assim, antes a gente entrar na polissemia, assim, queria falar isso também
um pouco assim com os psicanalistas, né? E claro, para todos, mas assim, eu acho que os psicanalistas vão poder talvez assim me fornecer um outro parâmetro disso, né? A questão de como se lê, né? Assim, como se lê psicanálise hoje também, né? Se lê psicanálise pela monossemia, pela polissemia, né? Quais são vamos dizer assim, as próprias formas de habitar regimes de sentido dentro dessa instituição, né? Essa grande instituição chamada psicanálise, né? É claro que ela não é única, ela não é homogênea, né? Mas como se lê hoje, né? E é interessante porque existe aí também em jogo uma leitura, né, a respeito do real, do simbólico imaginário, que é uma leitura muito hierarquizante, né, que coloca assim, o real como um tipo de ideal e subordina, né, o simbólico imaginário à questão do real. Quando nós temos também, né, a possibilidade de outras leituras, na verdade uma leitura mais interessante, pelo menos na minha modesta opinião, seria seguindo o pensamento do próprio Lacan para valorizar o nó borromeano, né, e pensar a articulação entre esses três registros, né, mais do que qualquer tipo de hierarquia entre eles. E a gente pode também utilizar a mesma maneira de ler aqui para o texto do Barthes. A gente pode, em vez de tentar hierarquizar, né, quer dizer, notar que a monossemia tem efeitos nocivos, mas não necessariamente dizer que ela é por princípio ruim, né? Quer dizer, quais são os efeitos nocivos que podem surgir da monossemia? Mas, ao mesmo tempo, indagar, né, a respeito da necessidade de um certo papel nas organizações e instituições sociais que a monossemia cumpre. Antes a gente, né, só isso que eu queria destacar antes de a gente entrar no regime monossêmico. Tem uma pergunta da sessão passada que alguém falou do arrepio do sentido. Agora é a hora que eu vou falar disso aqui, tá? Dessa pergunta. Bom, o modelo polissêmico para o Roland Barthes são as sociedades míticas, essa proliferação de múltiplos sentidos a partir dos elementos da natureza, né? E é possível notar vamos dizer assim, um certo resquício daquilo que existiam nessas sociedades míticas com as democracias modernas, né? Pensar que as democracias modernas são os lugares em que a gente pode colocar justamente em evidência, né, o caráter polissêmico da política, né? Porque a gente pode discordar politicamente, então essa polissemia ela se constitui como antagonismo político. Ela não é uma simples polissemia, né, no caso da democracia moderna. Aí novamente também uma outra, vamos dizer assim, um outro take, né, uma outra abordagem da ideia pela qual a gente vai então assumir esse pressuposto de que toda a linguagem, todo sentido, ele tem uma dimensão política. Essas sociedades míticas, né, que o Roland Barthes se refere, são as sociedades politeístas, né, e tem um modelo aí também, o classicismo grego, né? E que tipo de proliferação de sentido ele está destacando aqui para a gente? São esses signos, né, dentro de um determinado regime que permite com que vários elementos possam ser conectados. Então, essas sociedades míticas estão também presentes não apenas, né, na Grécia Antiga, mas no Japão. Enfim, os nossos indígenas também trabalham com alguns sistemas mitológicos que têm um caráter polissêmico, né? Que é essa ideia de que você consegue então criar diferentes níveis de relação. Por exemplo, pensar que uma montanha tem a alma, né? E que uma montanha tem agência, né? Então ela significa alguma coisa para além daquele objeto referencial, né? Ela se torna um significante, né, que pode ser reinserido numa outra cadeia, né? Então esse caráter polissêmico, né, que faz com que todos os, vamos dizer assim, todo o significado, todo o referente possa novamente ser transformado em significante. E o Barthes nos diz o seguinte, ele diz que o direito de interpretar o signo é, portanto, a forma de polissemia que as sociedades laicas racionais se permitem. Uma sociedade como a nossa admite a interpretação. Não admite sempre. Às vezes limita singularmente o direito de interpretar uma mensagem. Mas, por fim, digamos que, nem que seja apenas porque a palavra existe,
a interpretação é uma espécie de reconhecimento laico, racional e limitado do direito à polissemia. Vocês veem que o Barthes nos fala aqui de direito à polissemia, né? Assim, não é simplesmente... claro que nas sociedades míticas e antigas, né, essa questão do arrepio do sentido, que é trabalhado a partir da expressão do Hegel, tem a ver, né, com sociedades que utilizam esse procedimento como um modus operandi comum, né? Quer dizer, elas estão interpretando os signos o tempo todo. O Roland Barthes está trazendo outra perspectiva, que é nos convidar a pensar, bom, e as sociedades onde a gente tem que lutar para que o direito à polissemia seja garantido, né? Para que haja direito à polissemia, para que a gente não fique submetido a uma monossemia. Então, a polissemia é um direito garantido em certas sociedades, mas a insistência deliberada na polissemia, ela é vista como um gesto transgressivo. Quer dizer, se você também permanece o tempo todo na polissemia, é como se você fosse uma pessoa completamente imprevisível, porque a gente nunca sabe exatamente qual sentido você está atribuindo a uma determinada palavra. Então tem um caráter de transgressão aí. Uma das pessoas que notaram essa transgressão foi o filósofo J. Austin, né? O John Austin, ele formulou a teoria do performativo, e é muito interessante que na maneira de formular o performativo, naquilo, né, que ele vai chamar de atos de fala, né, que tem essa condição performativa da linguagem, é muito importante que sejam utilizadas palavras que tenham um sentido inequívoco. O Austin, ele, se vocês não conhecem, ele é daquele, né, o autor daquele livro famoso, Como Fazer Coisas com as Palavras, How to Do Things with Words, né? E os atos de fala, eles são o que a gente poderia chamar dos enunciados performativos, né? E eles estão em oposição àquilo que a gente chama de enunciado constativo. O enunciado constativo, ele faz uma constatação. Então ele se refere, né, a alguma coisa, é mais ou menos igual lá ao vocabulário A, né? O constatativo, ele se refere a alguma coisa que pode ser verificada, né? Se eu digo assim, a porta está fechada, isso é uma constatação, você pode verificar e pode então classificar o meu enunciado como verdadeiro ou falso. Já o performativo não. Eu não consigo classificar o performativo em verdadeiro ou falso, porque o performativo ele é uma espécie de um convite para se olhar uma determinada realidade, né? Os exemplos aqui, né? O Austin, ele dá exemplos de enunciados performativos, né, como a promessa, o juramento, uma aposta, batizar o navio. Então, o que o performativo faz é introduzir essa categoria relativamente nova, né, e original na comunicação. Ela não é um transporte de significado, mas ela comunica um movimento, né, um movimento que o sujeito faz. A teoria do performativo também é muito importante para circunscrever uma teoria do sujeito, né? Então, nisso ela difere, né, de uma asserção clássica e constativa, né? Que essas asserções são comumente concebidas como descrições, elas, né, como eu já falei, podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, né? E aí você tem o performativo, né, que é alguma coisa que não está fora da sentença, né, mas é alguma coisa que é um ato de fala, que é a transformação operada pela própria sentença. Então, quando você faz uma promessa, por exemplo, você jura amor e vida, amor pela vida toda, né? Isso não é uma descrição, né, de um estado interior, isso não é uma descrição de alguma coisa que já aconteceu, porque ainda não aconteceu, porque é eterno, é para o futuro, né? Mas isso altera a relação entre os interlocutores, né? Isso altera, gera um caráter de acontecimento, né? O enunciado ele vira um acontecimento. Quando alguém jura amor eterno a outra pessoa, essas pessoas são vinculadas e comprometidas por esse enunciado, né? Elas estão comprometidas nesse enunciado, e esse enunciado transforma a relação entre essas pessoas. Só que aí, né, o Austin vai dizer que deve haver um procedimento convencionalmente aceito, que possua certo efeito convencional, né, que inclua o pronunciamento de certas palavras e certas pessoas
em certas circunstâncias. Enfim, isso que eu vou, não vou ler aqui detalhadamente, mas vou deixar para vocês lerem, né? Enfim, tá aí, que é esse conjunto de circunstâncias que ele enuncia diz respeito à possibilidade de que cada participante, né, ou cada testemunha desse gesto performativo, né, ele deve invocar esses procedimentos, né, deve de fato ter certos pensamentos e sentimentos, né, e os participantes devem ter a intenção de comportar de acordo com isso. Quer dizer, existe aí pro Austin essa ideia de que você está se comprometendo com um sentido, né, que é o estabelecimento aí de um compromisso com uma determinada dimensão de sentido a partir do performativo. E o que isso gera para nós de interessante para estudar literatura e subjetividade? Que gera para nós de interessante algo que é uma exclusão desse sistema, né? Assim, o que o Austin vai chamar de uso parasitário da linguagem, né? Assim, porque o que é capaz, então, de minar, né, essa potência performativa é o que ele vai chamar de um uso parasitário da linguagem. E esse uso parasitário, então, ele tem a ver com o fato, por exemplo, de que determinadas palavras, por exemplo, se essa jura de amor é feita por um ator no palco, né, ou se ela é introduzida num poema, ou se ela é falada num solilóquio, ela perde, vamos dizer assim, a capacidade performativa dela por se tornar um uso parasitário da linguagem. Então olha que interessante isso, né? Assim, você tem lá a polissemia, né, como algo que é importante, mas é como se em determinados momentos, né, que a gente precisasse de estabelecer certos compromissos, né, e ritualizar o estabelecimento desses compromissos, fosse feito um apelo a uma dimensão séria da linguagem em oposição a uma dimensão parasitária, né? E olha só que interessante, na visão do Austin, a literatura seria esse uso parasitário da linguagem, porque ela impede o estabelecimento de um ato de fala. A literatura, então, ela passa a constituir um espaço em que a polissemia ela é sancionada, permitida e até incentivada. Quer dizer, se a gente não pode, então, utilizar da polissemia o tempo todo, né, nas nossas relações, na nossa vida cotidiana, a literatura passa então a se constituir como uma instituição em que a polissemia passa a ser sancionada. Quer dizer, ali a gente pode, ali é o lugar de utilização da polissemia, né? E aí você tem alguma coisa aí que é ao mesmo tempo bastante conformista e bastante transgressora. É bastante transgressor você ter a possibilidade de várias experimentações polissêmicas, mas é bastante conformista que essa polissemia possa se dar nesse espaço específico, né? Só para vocês terem uma dimensão do caráter transgressivo e conformista ao mesmo tempo, é como se a literatura virasse aqueles... Vocês já viram quando vocês vão em algumas cidades que o pessoal pega um pedaço do muro e deixa assim, escreve espaço reservado para pichadores, né? Quer dizer, aí o pichador pode ir lá naquela parte do muro e deixar o picho dele. Quer dizer, para um pichador é extremamente conformista, né? Você, então, aderir a esse pacto, né, de restringir a sua pichação ao espaço que foi determinado por um outro, né? Ao passo que a pichação seria, por si mesmo, um gesto de transgressão, né? Bom, e aí, não vou ler essa citação do Etheridge agora, para não ficar muito demorado. O exemplo interessante para nós pensarmos na polissemia, na literatura, né, assim, tem vários, obviamente, a literatura, ela é toda ela uma, né, como vocês estão vendo aí, toda ela uma instituição que sanciona e incentiva a polissemia. Mas eu gostaria de pensar com vocês aqui a polissemia a partir de Alice no País das Maravilhas, né? Quer dizer, Alice através do espelho. E assim, gente, é muito interessante que um autor, né, esteja justamente utilizando como argumentação para um livro infantil, mas que é um livro infantil que obviamente acena para os adultos, né, pela complexidade dos paradoxos, né, pelo tratamento que é dado à questão da linguagem, né, num livro como esse, que obviamente não é só para o público infantil,
Mas assim como a nova língua lá no 1984 tentava constituir esse enxugamento do pensamento, né? Usar palavras simples, né? Não equivocadas, diretas, né? Você tem essa literatura infantil que serve quase como uma pedagogia, né? Uma pedagogia para que a criança se acostume a esses diferentes regimes de sentido, né? Para que ela seja desde cedo já introduzida a essa dimensão polissêmica da linguagem. Isso, é claro, tem um impacto político, tem um impacto moral, enfim, várias as questões que a gente pode derivar daí. A página 169 tem um pequeno exemplo assim, bem interessante, aquela parte que a Alice ela dá de cara com as flores e as flores começam a falar com ela, né? E numa determinada altura, ela pergunta assim para as flores, né? Mas como que vocês conseguem falar assim, né? De maneira tão formosa, né? Tão legal. Ela disse então, esperando conseguir melhorar o temperamento das flores que estavam agredindo ela ali, né? Ela continua dizendo: eu estive em muitos jardins antes, mas nenhum deles as flores podiam falar. Aí o lírio tigre diz para ela: coloque suas mãos para baixo, sinta a terra, sinta o chão, né? Aí você vai saber por quê. Aí a Alice foi lá, botou a mão no chão, falou assim: é tão duro, ela falou, mas eu não consigo entender o que isso tem a ver com o fato de vocês falarem. Aí o lírio diz: bom, na maioria dos jardins, eles fazem os canteiros, né, que a palavra canteiros é camas, muito macias. Por isso as flores sempre caem no sono, né? Então aí você tem aí nesse pequeno trecho, né, que isso é uma piada assim, né, um xiste comum, né, o tempo todo na obra da Alice, né, que é o tempo todo jogar com esse duplo sentido, né? Então a palavra bed, né, que é um canteiro, bed of roses, né, que é um canteiro de rosas, é também a mesma palavra que a gente usa para cama, né, para deitar, porque enfim, essas palavras, né, possuem uma determinada relação, e na historinha então ela diz isso, quer dizer, como se você faz canteiros muito macios, então são como camas muito macias, e aí as flores dormem. É intrigante porque assim, para nós assim, né, desse ponto de vista de uma outra língua, talvez né, o estranhamento seja bastante atenuado. Mas só para dar um outro exemplo, para dar uma dimensão disso, né? Eu não sei se, talvez vocês não se lembrem, não seja muito da época de vocês, mas tem um cantor de rock, né, norte-americano, de pop, rock norte-americano, que é o John Bon Jovi, né? E ele tem uma música chamada Bed of Roses, né? E o refrão da música diz I wanna lay you down in a bed of roses, né? Que é tipo, quero te deitar numa ele está dizendo, eu quero te deitar numa cama de rosas, né? Mas como eu tinha lido Alice na adolescência e eu ficava com isso na cabeça, quando ele falava o refrão da música, eu imaginava ele deitando a amada dele num canteiro cheio de esterco lá, e os dois rolando, e uma cena meio grotesca, né? Aí depois veio o videoclipe da música, e no videoclipe ele... eu não sei se ele não se dá conta, né, da polissemia, ou ele também quer, de alguma maneira, a partir do videoclipe, direcionar um outro sentido. E aí o sentido que prevalece é uma cama de rosas mesmo, né? Ele bota lá no videoclipe, ele lá com uma mulher vestida de princesa, e ele, né, ele a deita adormecida numa cama de rosas. Então, assim, é uma palavra inocente, mas que gera esse estranhamento, né, pra gente a partir dessa relação com a polissemia. Mais um exemplo aqui, também lá do livro da Alice, que eu acho também bastante interessante, que aí vai abrir para nós essa perspectiva tanto da polissemia quanto do paradoxo, né? No episódio, né, no capítulo seguinte, depois quando ela conversa com as flores, a Alice tem um encontro com a rainha de copas, né?
E a Rainha de Copas interpela ela em dada altura e pergunta o que ela está fazendo ali. Aí ela disse: eu apenas queria ver como que era esse jardim, majestade. Aí ela falou assim: ok, tudo bem, né, batendo na cabeça da Alice. Ela falou: mas quando você fala jardim, eu já vi jardins comparados com esse que a gente teria que chamar esse aqui de matagal. Aí a Alice então não, né, não teve coragem de entrar numa polêmica com ela e continuou. É... Então eu achei que eu poderia achar o meu caminho através do topo daquela colina. Aí a rainha continua: quando você diz colina, eu poderia te mostrar colinas que, em comparação, essa aqui seria chamada de vale. Aí a Alice: não, eu não chamaria de vale, não. Como assim? Uma colina não pode ser um vale, você sabe. Isso não tem sentido, isso é nonsense, né? E aí a rainha vermelha, ela, né, agita a cabeça e completa: você pode chamar de nonsense, mas eu já vi nonsense que, comparados com esse, seriam razoáveis como um dicionário. Então, aí é bastante característico também, né, da obra da Alice, esse tipo de diálogo, mas esse diálogo que você tem assim, continuamente ali um deslocamento, né, e uma desqualificação do referente. Né, do tipo assim, para minha referência, né, isso que você está chamando de jardim é um mato. Né? Para minha referência, isso que você está chamando de colina é só um valezinho. Né? Para minha referência, isso que você chama de nonsense é tão careta, assim, tão razoável quanto o dicionário. Então, essa dimensão polissêmica na Alice, né, ela faz com que todo o enredo e a trama possa ser apoiado vamos dizer assim, nesse mal entendido entre as partes. E os diálogos se desenvolvem sempre a partir dessa relação com o mal entendido. É por isso que, em vários pontos, a gente tem essa ideia de que a trama não avança, né? Porque não tem um entendimento entre os personagens que, de repente, produz o avanço de um determinado acontecimento. Né? Os acontecimentos eles vão se dando na narrativa de uma forma mágica e essa mesma magia, inclusive, que permite, né, uma polissemia e o mal entendido o tempo todo. Né? Na verdade, assim, estou destacando esses diálogos, mas praticamente qualquer diálogo que vocês escolherem para ler em Alice, vocês vão encontrar essa dimensão polissêmica parasitando. Né? E é interessante porque justamente o Lewis está escrevendo, né, Alice no País das Maravilhas, numa época em que predomina um tipo de romance, um tipo de literatura realista, né? Um tipo de literatura que quer narrar um determinado estado de coisa, de acontecimento, então que prima muito pela verossimilhança, né, por poder narrar acontecimentos e descrever situações e fatos da forma mais objetiva possível. Então, é como se você tivesse aí uma certa reação, uma ironia, né, a essa categoria do fato. Né? Aquilo que o Barthes estava dizendo, né, que epistemologicamente você tem essa virada do fato para o sentido, na literatura já estava acontecendo bem antes, por exemplo, em Alice, quando você tinha então esse deslocamento da literatura realista para esse tipo de literatura do absurdo, do nonsense, né, em Alice. Que justamente assim, né, toda essa atmosfera absurda e nonsense só é possível pela polissemia. Vou dar uma olhada aqui como é que a gente está de pergunta até o momento. Valderez está trazendo aqui para nós algumas questões.
Então, a primeira, na literatura, né, pensar Deleuze, como que a gente poderia pensar essa relação de sentido e política na perspectiva da vida. Né? Ele desenvolve essa abordagem no texto Literatura e Vida, em Crítica e Clínica. Sim. Vamos pensar nessa questão. Acho que depois eu posso até assim, preparar alguma coisa para a gente falar. O Crítica e Clínica é um texto que eu, né, tenho transitado bastante por ele, gosto muito. De repente, trazendo aí alguma coisa, viu, Valdir? Se você quiser também fazer uma intervenção para nós assim, nesse tema, acho que seria muito legal, né, poder também contar com essa contribuição de um panorama assim, mais deleuziano. Né? E na perspectiva da relação, a Valdir continua no próximo comentário, na perspectiva da relação entre escrita e devir, que põe em cena a questão do desejo, é bem mais complexo do que estou falando aqui. Sim, de fato, né, tem essa colocação em cena da questão do desejo em Crítica e Clínica, né? Que em Crítica e Clínica a literatura ela passa a ser vamos dizer assim, um grande movimento de cura, né? É claro que uma cura não é uma cura dessa saúde biológica, né? Dessa saúde física, né? O Deleuze vai falar de uma outra saúde aí, né? É interessante assim, né? Ele não determina completamente. É interessante a gente poder revisitar e tentar compreender que saúde é essa, né? Que o Deleuze tá se referindo. Bom, vamos continuando então. Sim, sim, a literatura é uma saúde, né? Isso mesmo. E aí, então, a gente poderia pensar, né, essa polissemia, né, em suas relações, né, de aproximação com a categoria do simbólico em Lacan. Né, a categoria do simbólico é aquela que permite esse intercâmbio e esse deslizamento incessante. Né? É através da polissemia, então, que esse deslizamento incessante pode ocorrer. Né? É só através da polissemia que a gente pode, então, estabelecer novos conjuntos, novos jogos de comparação para que uma determinada corrente de sentido possa continuar progredindo. Né? No sistema monossêmico a gente tem a tautologia, o sentido, né, ele para em si mesmo, ele começa a referir unicamente a um significante, e o significante é um significado, então você tem ali um curto-circuito, enquanto que a polissemia libera, né, novamente esse movimento. E aí nós vamos comentar agora sobre a semia, né, e a aproximação da semia, de um regime da falta de sentido, né, uma aproximação disso com o real em Lacan, né, da ausência de sentido, ou melhor, como o próprio Roland Barthes define, como isenção de sentido. No primeiro momento, seria importante, né, e o Barthes faz essa distinção, entre o que é um vazio de sentido e o absurdo. Né? Ele vai dizer, bom, o absurdo ele tem algum sentido, a gente busca sentido no absurdo, é diferente do vazio. Né? O vazio é alguma coisa que se dá a partir de uma relação formal, de um contraste com o sentido. Né? Existe um contraste que nos permite a percepção desse vazio. Então a semia ela não é uma forma pura. Né? A isenção de sentido, a falta de sentido, ela só pode se dar por contraste com alguma coisa, por contraste ou envelopada, envolvida por alguma coisa que tenha sentido. E muito disso, né, também se deve aí, né, às tentativas, né, de se pensar a ausência de sentido a partir do movimento estruturalista. Né? Quer dizer, qual que é o lugar que a ausência de sentido ocupa na estrutura? Deve haver. Aí, se você consegue então determinar um lugar na estrutura para a semia, para a ausência de sentido, né? Ou a partir da análise estrutural definir aquilo que, né, aquilo que circunscreve a semia, o não sentido, você tem aí um elemento importante, né, para qualquer análise textual, né, análise de crítica literária. Né? Quer dizer, onde é que a gente pode encontrar
os pontos de cessação de sentido em um determinado texto, né? Ou a gente pode se perguntar de uma forma diferente também, né? Até que ponto a assemia ou a isenção de sentido não lança nós, leitores, né, numa busca incessante pelo sentido dessas partes em que o texto não se revela como um significado óbvio, né? O que a assemia, o que a isenção de sentido exige de nós, leitores? A gente, né, poderia também formular a pergunta dessa maneira. E tanto no estruturalismo, né, quanto na obra de Lacan, você tem esse apelo, né, à tentativa de constituição de sistemas de pensamento a partir da matemática, da formalização de relações a partir de uma linguagem matemática. E o Richard Rorty, né, que é um filósofo norte-americano, ele vai argumentar então que a linguagem matemática ela não possui sentido porque os números eles não têm essência ou significado. O número ele não tem significado nenhum, ele apenas vai expressar uma posição dentro de um sistema formado de números e vai expressar um conjunto de relações com outros números, né? Então aí ele, né, o Rorty utiliza o exemplo do número 17, vai falar o 17 não possui nenhuma dezessetidade, né? Mas ele pode ser, por exemplo, o 17 ele é igual a 15 mais 2, né? Ele pode ser o número que está entre 16 e 18, ele pode ser expresso por essas relações, mas ele não possui nenhuma essência ou significado, né? E não por acaso, então, a matematização vai ser um procedimento essencial, muito caro, né, ao estruturalismo. A matemática seria isso, né? Seria uma língua com sintaxe, mas sem uma semântica. Ela tem sintaxe porque ela permite a ordenação dos elementos, né? Os números, por exemplo, são por ordenação, mas elas não possuem semântica, né? O número ele tem ordenação, mas ele não tem sentido. Como exemplo literário, né, o próprio Roland Barthes tem uma outra obra dele chamada O Império dos Signos, né, que é um livro também bastante interessante. Quem tiver interesse posso disponibilizar aqui. O Império dos Signos é uma leitura estruturalista, na verdade, que o Roland Barthes faz sobre o uso da linguagem no Japão, né, e essa linguagem, não apenas a língua, né, japonesa, mas a linguagem a partir de diversos códigos relacionados à alimentação, né, ao vestuário, ao gestual, né, a forma de se cumprimentar, a papelaria, assim, é muita coisa, né? Quer dizer, ele analisa, né, o Japão como um grande sistema semiótico e vai derivando daí uma série de consequências interessantes. E entre esses sistemas semióticos que ele analisa, né, na perspectiva da cultura japonesa, ele analisa o Zen, né, o Zen budismo. E a tese que ele defende, então, sobre o Zen, é que o Zen ele seria uma espécie de ascese espiritual pela paralisia da linguagem. Então é um tipo de iluminação espiritual que se atinge a partir de dispositivos que são capazes de paralisar a linguagem. Aí vou citar o Barthes no Império dos Signos, na página 96. Ele vai dizer assim: o Zen inteiro guerreia contra a prevaricação do sentido. Ora, a quádrupla possibilidade corresponde ao paradigma perfeito construído pela linguística estrutural. A, não há, nem não há e não há. Quer dizer assim, a possibilidade de você ter, então, né, dentro dessas proposições binárias, alguma coisa que seja A e alguma coisa que seja não há. Né? Uma coisa que não é nem A, nem não há. Né? Quer dizer, uma coisa que não é o A e não é uma outra coisa ao mesmo tempo. Que seria o que o Barthes chama de grau zero. E o A e não há, que seria o paradoxo, né? o que ele chama de grau complexo, que é você poder ser duas coisas simultaneamente. Por outras palavras, a via budista é precisamente a do sentido obstruído. O próprio arcano da significação, isto é, o paradigma, torna-se impossível. Império dos Signos, na página 96. E aí tem um exemplozinho de um conto, né? um conto do Zen, que eu trouxe aqui para a gente
cotejar com essa questão da ascemia, né? Esses contos, né? Você tem contos e parábolas, histórias que são chamados de koans, né? Que são histórias, né? Que são contadas com esse objetivo, né? De produzir essa iluminação a partir da paralisia da linguagem. E segundo a tese que o Roland Barthes está defendendo. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do sabor, assim, do conteúdo, assim, é claro que né, assim, a coisa é muito mais complexa do que isso, mas dá para a gente ter uma noção, dá para a gente ter uma ideia, né? Esse conto, então, se chama Mentiras Verdadeiras e Mentiras Falsas, né? E são os contos Zen, contos Shan, né? O Shan é o Zen em chinês, do Rixin Yun, que é um monge que está vivo aí até hoje, e ele fez uma compilação de diversos contos dessa tradição. A gente vai ler um aqui, rapidinho. O conto, então, se chama Mentiras Verdadeiras e Mentiras Falsas. Certa vez, encontraram-se dois mestres da escola Shan. O mestre Tao Quan perguntou ao mestre Tao Shu Hui Hai: Mestre, como o senhor utiliza a mente para praticar o caminho? Não tenho mente para usar, nem caminho para praticar, respondeu Tao Shu. Depois de ponderar sobre a resposta, Tao Quan perguntou: se o senhor não tem mente para usar, nem caminho para praticar, por que reúne seguidores e os incentiva a meditar, a praticar o caminho? Não tenho teto sobre mim, tampouco espaço onde possa me postar. Em que lugar conseguiria reunir seguidores? Tao Quan disse: mas a verdade é que o senhor reúne seguidores todos os dias para falar sobre o caminho. Isso não configura ensinar o Dharma? Tachu contrapôs: por favor, não me acuse falsamente. Não posso sequer falar, como poderia expor o Dharma? Não atendo uma única pessoa sequer. Como você pode dizer que estou reunindo seguidores? Em tom acusatório, Tao Quan disse: mestre, o senhor está mentindo. Tao Shu retorquiu: se nem língua tenho, como poderia mentir? Né? Vocês estão vendo que fica meio parecido lá com o diálogo da Alice com a rainha de copas, né? Tipo aquela coisa assim. Isso que você está chamando de jardim nem é jardim, é matagal. Isso que, sabe, o cara vai operando assim com um método, né, semelhante àquele que é empregado no diálogo com Alice. Tao Quan indagou: o senhor está tentando me dizer que este mundo, incluindo todos os seres, sua existência e a minha, a meditação e o ensinamento do Dharma, são todos irreais? Tachu exclamou: é tudo real. Tao Quan perguntou: mas se isso tudo é real, por que o senhor o nega? Temos que negar o falso, assim como o verdadeiro, declarou Tao Shu. Tao Quan iluminou naquele instante. Quer dizer, aí um pequeno conto. É difícil, né, comentar depois disso, porque... Mas, assim, vocês lerem vários contos, tem esse caráter, né, de algum tipo de iluminação súbita que é atingida quando você se depara com a fragilidade ou a insustentabilidade do binarismo. Então, quando chega no final do diálogo, né, você tem, então, essa vontade de negação do falso como verdadeiro que acaba colocando em xeque o binarismo entre falso e verdadeiro. Né? Porque se, no fim das contas, ambos podem ser negados, né, no que eles são diferentes? Né? E aí, vamos dizer assim, esse ultrapassamento, né, momentâneo do binarismo, né, justamente pensando que o significado é binário, né, porque você depende da relação de pelo menos dois significantes para produzir significado. Né, então, quando você é capaz de um certo ultrapassamento, você é confrontado com a dimensão, né, do não sentido, da assemia, da isenção de sentido, e isso proporcionaria aí, segundo a tradição Zen, uma iluminação súbita, né? E basicamente é isso, né? Não só esse texto, mas vários outros, né? Tem um koan muito interessante também, que é de um monge que mata o gatinho. É muito engraçado, assim, porque
ele está lá no templo, e aí os aprendizes começam a brigar porque eles querem tomar conta de um gatinho bonitinho e tudo mais, e aí, para acabar com a briga, o monge vai lá simplesmente e corta a cabeça fora do gatinho. E, enfim, a partir dessa história tem um desenvolvimento e tem toda uma iluminação aí que é atingida com esse ato de brutalidade. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode também comentar, estudar aqui o Koan do Nansen, do mestre Nansen, né? Então, essa iluminação no Zen é representada, né, nos contos como desfecho de algum tipo de quebra de polaridade binária do sentido, né, seja entre dentro e fora, entre eu e não eu, entre verdade e mentira, né, e vocês vão ver isso repetidamente, esse procedimento em vários contos. E para complementar, mais uma citação do Roland Barthes para nos ajudar a pensar isso, né, quer dizer, como que ele vai então continuar a extrair consequências dessa tese que ele faz sobre o Zen, né? Essa ideia de que o Zen seria, na opinião dele, um sistema para guerrear contra a prevaricação do sentido, né? Para fazer paralisar o sentido e obter assim a iluminação. Ele diz o seguinte: se recomenda ao praticante que trabalhe um koan, ou anedota que lhe é proposta por seu mestre. Não se trata de resolvê-lo como se ele tivesse um sentido, nem mesmo de perceber sua absurdidade, que ainda é um sentido, mas de ruminá-lo até que o dente caia. Todo Zen, do qual o Haikai é apenas o ramo literário, aparece assim como uma imensa prática destinada a deter a linguagem, a quebrar essa espécie de radiofonia interior que se emite continuamente em nós, até em nosso sono. Talvez seja por isso que se impedem os praticantes de dormir, a esvaziar, a estupefazer, a enxugar a tagarelice incoercível da alma. E talvez o que se chama no Zen de Satori, e que os ocidentais só podem traduzir por palavras vagamente cristãs: iluminação, revelação, intuição. Né? Talvez o Satori seja somente a suspensão pânica da linguagem, o branco que apaga em nós o reino dos códigos, a quebra dessa recitação interior que constitui nossa pessoa. E esse estado de a-linguagem é uma libertação. É porque, para a experiência budista, a proliferação dos pensamentos secundários, o pensamento do pensamento... É porque Desculpa, faltou uma palavra aqui. É porque, para a experiência budista, a proliferação de pensamentos, né, o pensamento do pensamento, os pensamentos secundários, né? Desculpa, está faltando uma palavra aqui, mas o sentido é esse, né? Que para a experiência budista, a proliferação de pensamentos secundários é o obstáculo, né, para essa iluminação. Em todas essas experiências, ao que parece, não se trata de esmagar a linguagem sob o silêncio místico do inefável, mas de comedi-la, de deter esse peão verbal que carrega seu giro o jogo obsessivo das substituições simbólicas. Em suma, é o símbolo como operação simbólica que é atacado. Enfim, voltando assim para a gente poder comentar um pouco essa citação, né? Novamente aí, quer dizer, você tem um pedaço, né, de sentido, de significante que é dado a partir das anedotas, né, a partir do koan, né? Não que isso tenha um sentido último a ser atingido, mas você tem aí um esforço de ruminação, né, que levaria a uma cessação disso que ele está chamando da radiofonia interior, né? Esse fluxo constante, né, de consciência, de pensamento através da linguagem, né, e operar uma determinada suspensão a partir desses dispositivos da linguagem. E essa suspensão, né, esse estado de a-linguagem seria a iluminação, a libertação. Isso encontra ressonâncias no próprio trabalho do Lacan, né, no trabalho do Lacan, quando ele vai falar dessa dimensão do real, dessas intervenções que tocam o real, tem justamente a ver com essa possibilidade de atacar o símbolo, né? Atacar o jogo de obsessivo de substituições simbólicas, né? Estava me lembrando, a Virginia comentou num texto da aula passada sobre um trecho do livro do Bruce Fink, em que ele diz que o objetivo de uma análise é interromper uma narrativa, né?
Então, nesse sentido que a análise interrompe a narrativa, né, porque ela, de alguma maneira, aponta para esse caráter arbitrário, né, da narrativa, tenta, de alguma forma, cessar ou fazer frente a esse jogo obsessivo das substituições simbólicas, né, por meio da interpretação. E o Noam Chomsky, né, ele dá um exemplo também bastante interessante disso pra gente. A gente está falando da assemia do não sentido. E o Chomsky ele tem uma distinção que é a distinção entre frases gramaticais e agramaticais. Então você tem frases que são gramaticais, mas são assêmicas, né? Elas têm gramática, mas elas não possuem sentido. E o que é diferente do enunciado agramatical. A gramatical já é um tipo de enunciado talvez presente nas afasias, né? O sujeito não vai respeitar a sintaxe na hora de construir um enunciado afásico. E o Chomsky ele cria um exemplozinho, né, para que a gente possa pensar o que seria uma frase gramatical sem sentido. E o exemplo dele é uma frase aqui que o Lacan vai destrinchar, né? Mas a frase seria o seguinte: seriam verdes incolores dormem furiosamente. Essa é a frase. E aí o Lacan diz, bom, essa frase é considerada por Noam Chomsky uma frase sem significado sob o seguinte pretexto, né, que o incolor está em contradição com o verde, que uma ideia não pode dormir, e que também pareça muito problemático o fato de que algo pode dormir furiosamente. Essa distinção, né, entre enunciados gramaticais e agramaticais são importantes porque do enunciado agramatical talvez a gente não consiga extrair sentido, né? Enquanto que o conteúdo gramatical, mesmo aparentemente sem sentido, ele pode vir a ter sentido. O Jacobson ele faz uma crítica ao Chomsky dizendo o seguinte, bom, essa frase ela pode não ter sentido se de repente dita a você por um paciente de hospital psiquiátrico, mas, por exemplo, ela poderia passar a ter sentido ou poderia fazer com que nós buscássemos sentido nela se ela estivesse dentro de um livro do Joyce, por exemplo, ou dentro de um livro de um outro romancista. Só dar uma olhada aqui como é que estão as perguntas para a gente poder avançar. Ou poderia fazer com que nós buscássemos sentido nela se ela estivesse dentro de um livro do Joyce, por exemplo, ou dentro. Pessoal, então, eu não estou conseguindo ver se tem mais pergunta. Eu vi só que uma colega disse que está falhando, né? A Regina falou que está falhando aí. Espero que esteja melhor agora. Eu vou, assim, só continuar a explorar alguns aspectos aqui do artigo do Barthes, e depois a gente pode fazer uma interrupção, deixar para as questões, para as perguntas. Mas para finalizar aí,
só gostaria de não deixar de mencionar, né? O que acontece? O Roland Barthes ele cita, né, o trabalho do Lacan como um trabalho também que, em última instância, né, mostra que aquilo que organiza o sentido não tem sentido. Né? Que, vamos dizer assim, tem um núcleo de assemia naquilo que permite um determinado nível de organização do sentido, e essa organização, né, vai ser dada por um símbolo arbitrário, que é a própria ideia da metáfora paterna. Né? Tem uma citação do Lacan, então, no Seminário 5, para nos ajudar a pensar isso. Né? Ele vai dizer, é isto um pai. O pai é uma metáfora. Uma metáfora, como já lhes expliquei, é um significante que surge no lugar de outro significante. A função do pai no complexo de Édipo é ser um significante que substitui o primeiro significante introduzido na simbolização, o significante materno. Então, a metáfora paterna é o significante que significa o desejo enigmático da mãe ou da ausência da mãe. Então o pai ele deixa de ser uma figura factual, né, já que a gente está falando dessa mudança do paradigma do fato para o sentido, ele deixa de ser ele deixa de ser algo que atua na dimensão factual, né, não é um pai de carne e osso, mas é uma metáfora paterna. Né, ele é algum tipo de significante que pode então vir, né, como consequência, significando, né, ou remetendo a esse desejo enigmático da mãe, ou da ausência da mãe, quando a mãe não está. Né? Quando a mãe não está, como ela pode ser representada? Quais são os significantes que permitem a representação dessa ausência? Né? Daí, então, essa identificação de Barthes dessa privação ou da ausência de conteúdo específico com vazio. Como a metáfora paterna ela não tem um conteúdo, ela não é alguma coisa que tem um conteúdo específico, né? Mas é alguma coisa que é, vamos dizer assim, justamente capaz de denotar o elemento vazio e enigmático, né? O Barthes, então, faz essa correlação da teoria do Lacan como um novo modo de nomear e modelar a noção de sujeito. Né? Ele vai dizer na página 122, isso é novo e importante porque precisamente se opõe de algum modo a todas as psicologias da plenitude e todas as psicologias da essência e das essências psicológicas, e constitui uma meditação extremamente nova sobre as relações entre sentido e vazio. Ou seja, a gente terminaria com isso, quer dizer que para poder haver a constituição de cadeias de sentido, é importante também, em algum momento, que exista um lugar vazio na estrutura, né? E esse lugar vazio na estrutura vai permitir, então, a mobilidade de uma certa cadeia simbólica. Então, é porque, então, você tem esse significante enigmático, materno, né? Significante que a gente não sabe exatamente o conteúdo, e uma metáfora paterna que tenta dar conta disso, né? Desse elemento enigmático, e a partir desse lugar vazio, né? A produção de um representante e uma série de outros representantes que vão deslizar continuamente para tentar dar conta do vazio. Da mesma forma, a gente pode pensar aí essa relação entre o imaginário, simbólico e real. Né? O imaginário, simbólico e real, eles são categorias que estão enodadas, né, pelo Nobo Romeu, e, de certa forma, o imaginário é aquilo que estabelece as relações tautológicas, né, que liga o significante com um determinado significado, produz a fixação, né, produz a ideia de algo que está relacionado com um único significante, né, produz a ideia dessa ligação com uma imagem específica. Né, então, daí a questão da fantasia sexual ser pensada a partir do imaginário. Né, então, o imaginário ele é essencialmente monossêmico. No entanto, apesar de ser monossêmico, ele é muito importante para o funcionamento da linguagem. Né? Porque se, por um lado, o simbólico ele é caracterizado pela polissemia, ele necessita também desses pontos de fixação, né, que são dados pelo imaginário. O simbólico, então, ele demanda também, né, do imaginário, para que ele não se torne, então, né, um deslizamento constante, né? Ele encontra esses pontos de fixação no imaginário, e o real
né, como aquilo que escapa a essa possibilidade, as possibilidades, né, o conjunto de condições e possibilidades dada pelo simbólico, né? Então, por mais que você tente, então, esgotar, né, uma determinada descrição de um objeto ou de uma realidade a partir do simbólico, a única coisa que você faz é produzir mais campos de exclusão, né? Isso pode ser também cotejado aí com um exemplo que é dado pelo Roland Barthes sobre o exemplo do dicionário, né, no qual ele vai dizer que uma palavra vai remeter a outra e assim incessantemente. E que você tem, então, como exemplo do dicionário, seria essa estrutura descentrada, né? O dicionário ele não tem um centro. Né? Ele é uma cadeia, né, de adiamentos constantes. Então, para sintetizar, pessoal, é isso, né? Espero que tenha ficado inteligível aí. À medida que eu fui dando a aula também senti, poxa, é um assunto, né, meio complicado, pode ter ficado não muito claro, né? Mas eu vou disponibilizar esse texto para vocês, porque de repente é alguma coisa para a gente poder olhar com mais calma, né? Parar em alguns pontos. E vou deixar aí a possibilidade de a gente retornar nas perguntas e nas questões que vocês forem deixando aí. Se vocês forem deixando as questões ao longo da semana, eu vou retornando a elas. Na semana que vem, então, a gente vai ficar com o texto do Eagleton, né? As páginas do livro, dos 3 textos que a gente vai utilizar, estão no programa e cronograma da disciplina. São 3 textos que vão lidar exatamente com uma tentativa, né, de delinear as figuras do imaginário, do simbólico e do real. E vou disponibilizar para vocês já, quer dizer, acho que já está disponível já na página da comunidade. Tá? Eu vou encerrar a transmissão, mas a gente pode continuar interagindo aqui um tempinho ainda pelos comentários. Vou dar uma olhada se tem alguma pergunta, alguma coisa. Quero agradecer todo mundo, então, pela presença e pela interlocução. E vou mandando aqui na comunidade depois para a gente poder se organizar com o conteúdo dos seminários, né? Para a gente também poder ter a intervenção, né, de outros participantes que estão aqui com a gente, para a gente poder planejar e organizar essas intervenções, tá ok? Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Fiquem bem, se alimentem bem, se hidratem, vamos todo mundo se cuidar. E maravilha, gente, manter a cabeça ativa, né, pensando, desejando, trabalhando, que é o que nos resta. Um abração e até!